visão científica. Homens de visão. A visão, o que que é? A visão é algo que a gente vê e a gente tem convicção daquilo e aquilo governa a nossa vida. Governa a nossa vida. Eu, recentemente, adquiri numa promoção um GPS. Então, quando você tem um GPS, aquele GPS que dirige você na estrada, dá uma visão para você. E você sabe onde você está indo. A visão que nós queremos mostrar para vocês é que nem um GPS espiritual. A grande pergunta, a grande interrogação humana é: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Essa é a grande interrogação humana. Por milênios, o homem tem tentado responder essa pergunta. E eu lamento dizer que hoje até muitos cristãos não sabem a resposta disso. Nós devemos saber. Nós devemos ter uma visão. Eu poderia falar e não tratar desse assunto. Mas como vocês vieram aqui para ouvir Apocalipse, é melhor falar de Apocalipse. A visão de Apocalipse. Essa visão, eu espero que possa nos governar. Possa governar a nossa vida. E que essa visão da vinda iminente do Senhor possa nos preparar, nos dar um incentivo para que sejamos mais desesperados em conhecer mais a Deus, o plano dele crescer. Bom, esse é um hino. Esse é um hino que nós podemos cantar depois no final da reunião. Muito breve voltará meu rei, o céu ele encherá. Remido o universo então, a sua luz verá. Seu plano logo cumprirá, seus passos posso ouvir, e seu perfil glorioso já começa a surgir. Já estamos delineando no horizonte o perfil do Senhor. Creiam-me, queridos irmãos, queridos amigos, as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. E a vinda dele está muito próxima. Não há mais muito tempo. E as coisas da vida requerem tempo. Arrumar este salão, você pode arrumar em poucos minutos. Mas crescer em vida não é de uma hora para outra. O nenê nasce hoje. Não é amanhã que ele vai ser um homem maduro. Leva tempo. Estrofe 2. Seu rosto amado anelo aqui, não ouso relaxar. Enquanto o espero vir e então o contemplar, aquele em quem por fé eu crio, espero logo ver. Na terra gozo igual não há, tampouco igual prazer. Você que já é cristão, você ama Jesus Cristo? Você ama a vinda dele? Tem uma diferença entre amar Jesus e amar a vinda dele. Digamos que minha esposa saiu para viajar. E ela entregou a casa para mim. Ela falou, eu vou visitar meus pais, os pais dela moram nos Estados Unidos. E eu, por causa do meu trabalho, não posso ir. Daí ela vai e disse, já volto em um mês. Tá? Então, comprei as passagens para ela, ela foi. Digamos que eu fiquei relaxado naquele mês. Daí, digamos que falta uns 3 dias para ela voltar, e a louça na cozinha está empilhada até o teto. Tá certo? E a roupa suja no banheiro já ocupa mais da metade do banheiro. Tá certo? E a casa está uma bagunça e está sujo. Então, daí ela me liga, 2 dias antes de voltar. Querido, estou voltando. Daí sabe o que eu vou responder? Oh, querido, eu te amo. Você não quer ficar uma semana a mais, não? Apesar de amá-la, eu não amo a vinda dela porque a casa está uma bagunça. Eu não quero que ela veja a casa daquele jeito. Você pode amar a vinda do Senhor, mas você e eu estamos prontos para que Jesus volte agora, nesse instante? Uma pessoa que ama a vinda do Senhor, toda manhã quando acorda, espera a vinda do Senhor para aquele dia, para aquele momento. Ele está preparado. Então, você anela ver o Senhor? Ou você quer primeiro experimentar o carro novo que você comprou? Estrofe 3. Com ele está meu coração, o céu irei fitar, nos lábios uma expressão, o quero encontrar. Quão perto está o regresso seu, por mim retornará, fiéis promessas que nos deu, muito breve cumprirá. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar,
é sempre encorajador, fiel me faz andar. Faz tua glória enfim surgir, o mal vem derrotar, promessas tuas já cumprir, ao trono nos levar. Nem mãos, nem olhos mil jamais me poderão deter. Espinhos vão me desanimar? Vão me fazer desistir? Não, espinhos só me fazem mais o galardão obter. Não pense que você vai ter uma vida sem espinhos. Deus vai permitir que às vezes venha espinho na sua vida, mas é para nós obter o galardão. Levanta o meu coração, rejeita o mundo já, levar-me-á meu Cristo então, com ele irei reinar. No final, se tivermos tempo, podemos cantar esse hino. Então vamos falar um pouco sobre a visão de Apocalipse 12. Nós temos na Bíblia vários livros que tratam em detalhes da segunda vinda de Cristo. Então, principalmente Daniel. O livro de Daniel, do Antigo Testamento, é um livro profético que fala demais da vinda de Deus. Daniel amava muito a Deus e Deus lhe revelou as coisas tremendas da vinda dele. Nos capítulos 2, 7, 8, 9 e 11. Mateus capítulos 24 e 25. Tem muita informação sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. E claro, praticamente todo o livro de Apocalipse fala da vinda do Senhor. Vamos ver um pouquinho sobre Daniel. Claro, só isso aqui já é uma palestra, que vai ocupar uma palestra inteira. Então só vamos rapidinho. Em Daniel, nós vemos a história da humanidade, começando no tempo de Daniel até a vinda de Cristo. Então, principalmente na história humana, houve alguns impérios principais que já passaram e que tem tudo a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano e o Império do Anticristo. O Império Romano físico acabou, mas o Império Romano, na sua parte, como é que eu vou dizer, a influência do Império Romano continua até hoje. Continua até hoje. O sistema político que rege o Império Romano, o sistema político que rege a humanidade hoje é o quê? É o sistema político romano, do Senado, tá? Dos representantes, assim por diante. Tá? Então, hoje, o Império Romano, e a lei que temos hoje é a lei romana. Então, o Império Romano ainda existe hoje. Quando Cristo voltar, um pouco antes, o Império Romano vai ser restabelecido. Vai ser restabelecido. Não aqueles soldados, mas os países que compunham o Império Romano, no tempo de Jesus Cristo, vão compor um novo império. E isso já está se delineando. Só para vocês terem uma ideia. Hoje na Europa existe a União Europeia. Mas o presidente francês Sarkozy já lançou uma proposta de lançar a União Mediterrânea. E se for olhar os países que vão compor a União Mediterrânea, são os países em volta do Mediterrâneo, que eram os países que compunham o Império Romano. Os países para quem ele está dando a proposta são exatamente os países do Império Romano. Então já está aparecendo. E o Anticristo vai ser o último César do Império Romano. Tudo isso aqui é uma palestra separada. Em Apocalipse capítulos 17 e 18, nós temos detalhes dos 7 Césares. César, o 8º César, vai ser o Anticristo. Então aqui nós temos no capítulo 2 a imagem, a visão da grande estátua. No capítulo 7, os 4 animais, todos terminando com o Império Romano e com o Anticristo. Tá? E no capítulo 8, o carneiro e o bode, terminando com o Anticristo. E sempre levando-se em conta aqueles personagens, por exemplo aqui é Alexandre o Grande. Tá certo? Então tudo confirmado pela história e no final nós vemos aqui a aparição do Anticristo. As 70 semanas. Aqui vai ser, né, o final dos tempos. Isso aqui é uma grande profecia que nós vivemos um pouquinho hoje à noite. E os reis do norte e sul. Tá, isso aqui é o que está em Daniel. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Nas 70 semanas de Daniel, capítulo 9.
Por que eu estou falando tudo isso? Para nós podermos localizar Apocalipse capítulo 12. Então, eu vou tentar avançar rapidamente, tá? Espero que vocês possam entender. E temos os irmãos ou os convidados que tiverem interesse, nós temos livros que tratam disso. Nós não temos aqui, você pode fazer os pedidos. Esses livros falam com muitos detalhes sobre essas profecias. É tremendo. São os livros que falam do Evangelho de Mateus, os livros que falam de Apocalipse e um livro que fala de Daniel. Deus mostrou para Daniel, uma programação para o povo de Israel. Deus deu para o povo de Israel um tempo fixo, ouçam bem, fixo, de 70 semanas. 70 semanas de anos. Cada semana são 7 anos. Então, 70 semanas são 490 anos. Essa profecia para mim é uma das mais incríveis que há. Daí Deus falou em Daniel 9 para Daniel que primeiro haveria 7 semanas, que são 7 vezes 7, 49 anos. Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Você sabe, Jerusalém tinha sido destruído pelos babilônios. Depois o império Medo-Persa conquistou a Babilônia. Tá certo? E no tempo em que Daniel estava lá, ele estava lá na Babilônia. Ele viu essa visão. Ele teve essa visão e ele escreveu. Daí no tempo em que se cumpriu, o império Medo-Persa tinha conquistado a Babilônia e estava no poder. Daí, o que aconteceu? O rei, o imperador da Média Pérsia, daí deu uma ordem para que alguns judeus pudessem voltar para Jerusalém e reedificar Jerusalém. Então, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém, Deus falou, vão ser 7 semanas, ou seja, 49 anos. Se você for na história e consultar, foram exatamente 49 anos. Daí Deus continuou. Desde a conclusão da reedificação de Jerusalém até a morte do ungido, que é a morte de Jesus Cristo. Daí Deus falou, vão passar 62 semanas. 62 vezes 7 são 434 anos. Se você calcular na história, pegar na história, dos livros da história, o ano em que eles concluíram Jerusalém, até o ano em que Cristo foi crucificado, isso vai cair para trás. Foram 434 anos. Então, no total, 49 mais 434 são 483 anos. Estão faltando 7 anos. Passaram-se 69 semanas. Está faltando uma semana. O que Deus fez? Quando Jesus Cristo veio, os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. E ele foi crucificado. Nesse momento, Deus, pela misericórdia dele, ele parou o cronômetro. E inseriu a era da igreja. E nós estamos aí. Por que ele inseriu a era da igreja? Para que você e eu também pudéssemos ter parte no plano de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Mas o cronograma de Deus vai ser cumprido à risca. E eu sinto, pelas profecias da Bíblia, e todos aqueles que amam a vinda do Senhor, sentem que Deus está com o cronômetro na mão de novo. E Deus está com o polegar já pronto para acionar o cronômetro. E a era da graça vai terminar. Nós estamos aqui na era da graça, a era da igreja, que tem durado já um pouco mais de 2000 anos. E quando Deus acionar o cronômetro de novo, queridos irmãos, queridos convidados, vão ser 7 anos. 7 anos. Quem não está se preparando hoje, talvez seja difícil ficar pronto. E esses 7 anos serão a última semana desta era, dividida em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio vai ter muita paz. Vai surgir um político carismático, atraente, e todo mundo vai segui-lo. Vai trazer paz. Os israelitas, os judeus vão depor as armas. Eles vão reconstruir o templo. E vão
E todas aquelas coisas do Antigo Testamento vão ser retomadas, aquelas práticas. E daí, no meio desses 7 anos, quando no final dos primeiros 3 anos e meio, esse político vai ser assassinado. Mas a Bíblia fala, em Apocalipse, capítulos 17 e 18, ele vai ressuscitar. Só que quando ele ressuscitar, vai ser uma ressurreição com o mesmo corpo. Mas o espírito dele vai ser de outra pessoa. Vai ser do anjo do abismo, da 5ª trombeta de Apocalipse 9. Vai entrar no corpo desse político quando ele se levantar. É algo terrível. Quando se levantar, todo mundo vai pensar que é a mesma pessoa, mas ele vai virar a besta. Ele vai ser o anticristo. E ele vai introduzir um período, o pior período que já houve na humanidade, do qual todos nós hoje à noite, essa é a nossa meta, nós vamos querer fugir, escapar desse período. A minha meta é escapar desse período. Esse período a Bíblia chama de a grande tribulação. Vai ter epidemias, vai haver calamidades sobrenaturais. O céu vai escurecer, o sol vai perder a sua claridade. 1/3 das águas do mundo vão ser contaminadas, não vai ser água potável mais. 1/3 das árvores vão ser queimadas. Os astros vão cair dos céus. Vai ter choque de cometas e de asteroides com a Terra. Os vulcões vão entrar em erupção. Vai tapar o sol. O mundo vai ficar um lugar inabitável. E a Bíblia fala que a morte vai fugir das pessoas. Hoje as pessoas fogem da morte e a morte corre atrás das pessoas. Naquele dia as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai fugir das pessoas. As pessoas não vão conseguir morrer. Isso se chama grande tribulação. E nesse período, o anticristo vai reinar. E ele vai matar muitos crentes que ficarem. E vai matar muitos judeus. Nós vamos localizar. Isso aqui é só para a gente poder se localizar. Então nós vamos continuar. Outro livro que fala da vinda do Senhor, da vinda de Cristo, é Mateus 24 e 25, com profecias a respeito dos judeus. Especialmente no tempo da grande tribulação, Cristo irá tomar o templo que foi reedificado e vai colocar lá a imagem da besta. E essa imagem da besta vai ser promovida pelo falso profeta. Vai falar dos crentes. Quer dizer, Mateus 24 e 25 fala dos crentes. Especialmente Mateus 25. Fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas estão esperando o noivo. Quer dizer que todas elas são crentes. São cristãs, são evangélicas. E estão esperando Deus voltar. Esperando Jesus voltar, esperando o noivo voltar. Mas 5 eram prudentes, 5 nécias. Resumindo, 5 tinham azeite nas suas vasilhas e 5 não tinham. O azeite representa o Espírito Santo. E as vasilhas representam a nossa alma. Quem tinha azeite nas vasilhas são as pessoas que todos os dias se enchem do Espírito Santo. Até quando o Senhor Jesus voltar, quando o noivo voltar, o que aconteceu? A lâmpada das nécias estava se apagando. E elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Elas tiveram que sair para comprar azeite, mas quando voltaram as portas já estavam fechadas. Isso mostra que não é suficiente ser evangélico. Não é suficiente ser crente, ser cristão. Você precisa ter azeite nas suas vasilhas. Isso pouca gente fala hoje. Hoje à noite, no amor do Senhor, nós queremos falar para você. Verifique quanto azeite tem na sua vasilha. Eu vou te dar alguns sintomas. Você briga bastante em casa com sua esposa, com seu marido? Isso é um sintoma que é pouco azeite. O motor, quando não tem óleo, funde o motor. Começa a aparecer toda sorte de ruídos. Você está sempre nervoso? Você tem pavio curto? Você se preocupa demais, está ansioso? Tudo isso mostra a falta. Você não tem interesse pelas coisas de Deus? Isso mostra a falta de azeite. E quem mais? Fala também da parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, um que recebeu 2, outro que recebeu 1 talento. Quem tinha 5 talentos, multiplicou, ganhou outros 5. Quem tinha 2, ganhou outros 2. Mas quem tinha 1, não ganhou. Enterrou o talento. Isso mostra o nosso serviço a Deus. Aqui em Mateus 25 fala do nosso julgamento. Que o critério do julgamento vai ser, primeiro, quanto você cresceu em vida. Quanto você amadureceu na vida divina, na vida de Deus.
quanto você tem do Espírito Santo. Segundo, quanto você serviu a Deus. Você prega o Evangelho, você se preocupa com a salvação dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos. Você serve a Deus ou você está contente em ser salvo você mesmo? Tudo isso está aqui em Mateus capítulo 25. E também fala dos incrédulos. Nós não vamos falar muito sobre isso. Outro livro que fala da segunda vinda de Cristo é 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5. Fala do arrebatamento no final da grande tribulação. E 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala do anticristo. E agora o livro de Apocalipse, que nós vamos falar um pouco hoje à noite, na visão de Apocalipse 12. O livro de Apocalipse está repleto de visões sobre a vinda de Cristo. Tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, a visão do capítulo 12, as duas bestas, o arrebatamento. São 2 arrebatamentos, nós vamos falar um pouco agora. A batalha de Armagedon, o reino milenar, o juízo final, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Cada um desses assuntos é uma palestra, ou 2, ou 3, dependendo dos detalhes. Quer dizer, tem muito assunto. Isso aqui é um diagrama. É um diagrama. Quem tiver interessado, tá? No final pode pedir, nós vamos enviar por e-mail para vocês. É um diagrama completo. Diagrama das 70 semanas e a vinda de Cristo com o arrebatamento dos santos, incluindo os 7 selos, os 7 trombetas e as 7 taças e o fim. Aqui mostra desde que Moisés recebeu a lei de Deus, né? Até aquela primeiras 7 semanas, depois as 62 semanas, e aqui nós temos a última semana, e aqui nós temos a era da graça, tá? A era da igreja. Aqui nós temos os primeiros 4 selos, aqui nós temos o 5º selo, o 6º selo, o 7º selo de Apocalipse, aqui nós temos as primeiras 4 trombetas, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, e aqui nós temos as primeiras 4 taças, os primeiros 4 flagelos, o segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e 5º, 6º e 7º flagelo. Este é um diagrama completo. E aqui, para vocês poderem se localizarem, tá? Então nós vamos falar um pouquinho baseado nesse diagrama. Os primeiros 4 selos, tá? São uma corrida de 4 cavalos. Nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? Em detalhe. Primeiro, segundo, terceiro e 4º selo. O primeiro selo é um cavalo branco. O segundo selo é um cavalo vermelho. O terceiro selo é um cavalo preto. E o 4º selo é um cavalo amarelo. O que simbolizam esses cavalos? O primeiro selo, o cavalo branco, simboliza o Evangelho. O Evangelho, que saiu vencendo e para vencer. Trazendo a paz para os homens. Essa corrida de 4 cavalos, a maneira de nós entendermos os 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças, nós vamos explicar agora. Os 4 selos não são sequenciais, são paralelos, simultâneos, e vão até o final dessa era. O primeiro selo é o Evangelho. Até hoje o Evangelho está sendo pregado. E nós temos que estar no cavalo branco. O segundo selo é a guerra. É a guerra. Fala de que viu um cavalo branco e uma grande espada e foi matado. E lhe foi dado matar 1/3 das pessoas. É a guerra, é o sangue. Guerras sempre houve e vai continuar havendo guerras. Hoje estamos no meio de outra guerra. Várias guerras estão acontecendo hoje. A principal está no Oriente Médio. A guerra contra os palestinos, Israel e os palestinos na faixa de Gaza. O terceiro selo é a morte. Cavalo preto. A morte a toda hora está colhendo as pessoas. Toda hora tem gente morrendo por acidentes, né, por doenças, por meio de guerras, por meio de um monte de coisa. E o 4º selo é... o terceiro selo é a fome. É a fome. O terceiro selo é a fome. Ali fala que tinha uma pessoa com uma balança e aí falou assim, ó, 1 medida de trigo por 1 denário, 1 medida de cevada por 1 denário, e não desperdices o azeite e o vinho. Vai chegar um momento em que a fome vai recrudescer, vai se intensificar. Sempre houve fome no mundo. Em qualquer país tem fome. Mas a fome vai ficar cada vez mais severa. Então esse cavalo preto aqui é a fome. E o 4º cavalo é a morte.
representa as doenças, as epidemias, tá? Então os 4 cavalos aqui tem uma corrida que continuam. Isso, tá? Então, o primeiro cavalo é o evangelho, segundo cavalo a guerra, terceiro cavalo a fome e o quarto cavalo a morte com a enfermidade. E daí vem o 5º selo. Agora sim, a partir do 5º selo é sequencial. 5º selo, 6º selo e 7º selo. Agora, um segredo de entender as trombetas é o seguinte: as trombetas, as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo foram abertos. O 5º selo foi aberto. O 6º selo foi aberto. E quando abriu o 7º selo, dentro havia 7 trombetas. Daí vem as 7 trombetas. Aqui na as 7 trombetas já estão dentro da grande tribulação que eu falei. Na verdade, o 6º selo já dá início à grande tribulação. Tá? O 7º selo é no miolo da grande tribulação. E o miolo do miolo é a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E quando toca a 7ª trombeta, são derramadas as 7 taças com os 7 flagelos de Deus. Tá? Essa é a maneira, se você tiver esse diagrama, você vai conseguir entender Apocalipse. Se você entender as coisas sequencialmente, primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças com os 7 flagelos, você não vai conseguir entender. Essa é a disposição. Os 7 selos, dentro do 7º selo, as 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta, as 7 taças. Agora, uma observação. Existe um arrebatamento precoce para os vencedores. Para aqueles que amadurecerem antes. Vai ser entre o 5º e 6º selo. Antes da grande tribulação. Você pode ver que a última semana de Daniel é dividida em 2 metades de 3 anos e meio. Aqui, nos últimos 3 anos e meio, nós temos a grande tribulação. Se você amar o Senhor e buscar o Senhor e amadurecer em tempo, você e eu, se eu também fizer isso, você e eu vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, entre o 5º e o 6º selo. Essa é a nossa meta. Vamos falar um pouquinho do Evangelho do Reino. Tem um versículo na Bíblia, em Mateus 24:14, que diz: será pregado o Evangelho do Reino, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Existe um Evangelho chamado o Evangelho do Reino. O Evangelho que a maioria de nós conhece é o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Isso é o Evangelho da Graça. Você recebe Jesus Cristo e você recebe a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Isso é o Evangelho da Graça. E muitos ficam contentes só com isso. O Evangelho do Reino, que é o que nós estamos pregando hoje à noite, é para dizer para você e para mim: não está bem. Existe um Evangelho chamado o Evangelho do Reino. É que nem o Evangelho da Graça, é que nem um nenê. Depois de 9 meses de gravidez, o nenê nasce. Daí a mãe no hospital falou: graças a Deus acabou tudo. Acabou? Não, recém que está começando. O Evangelho da Graça é o nenê nascer. Agora o Evangelho do Reino o que é? É alimentar o nenê, ensinar o nenê, educar o nenê para que o nenê cresça fisicamente, receba a educação e se torne uma pessoa exemplar. Tem pessoas hoje, jovens, grandes no tamanho, mas são umas criançonas. Não amadureceram. Mas também tem crianças pequenininhas em tamanho, mas são muito maduras. Deus quer que nós amadureçamos. Deus quer que nós cresçamos. Quando Jesus voltar, vai haver um julgamento. Isso é o Evangelho do Reino. 1 Pedro, capítulo 4, fala que o juízo começa pela casa de Deus. Existem 2 tribunais, sabia disso? 2 tribunais. Um tribunal vai correr quando Jesus voltar depois da grande tribulação. Daí todos os cristãos vão estar lá. Nós vamos explicar daqui a pouquinho.
Daí vai ter um período chamado reino milenar, de 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vai ter outro julgamento.